leremos alternadamente essa porção. Romanos 2, de 25 a 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos em estar mais uma vez reunidos neste local, reunidos como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para abrir a Tua Santa Palavra e nos alimentar a partir dela. Então, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, nos dá a humildade necessária para nos submeter à Escritura, nos dá fé para crer e nos dá condições para compreender. Aplica, Senhor, a Tua Palavra aos nossos corações, aos corações de cada um que aqui está. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Podeis assentar. Semana passada, queridos, nós vimos mais uma revisão do que tínhamos visto há 50 anos atrás, antes da pandemia, e vimos também um pouco do que significou aí os versos 15 e 16, os versos anteriores, aliás, os versos 23 e 24, desculpa, os versos anteriores a este. E hoje nós vamos analisar essa perícope dos versos 25 a 29, nas quais Paulo faz mais uma vez a sua crítica aos judeus da sua época. Um povo que se dizia povo de Deus, um povo que se dizia fiel ao Senhor, mas que não se mantinham conforme a vontade de Deus. E por isso Paulo nessa seção mostra que, embora eles tivessem os ritos espirituais, embora tivessem a circuncisão por si mesmo não garante a salvação de ninguém. Não é porque eles eram circuncidados na infância, não é porque eles eram descendentes de sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles eram melhores que os outros povos. É isso que Paulo vai mostrar, que a circuncisão é um sinal, é um símbolo, e não simplesmente algo que garante a salvação de forma mágica ou supersticiosa. Por isso o tema de hoje é esse que vemos aí, se der para ler, está muito claro. Sinais não salvam, e de fato não salvam. Nenhum rito externo salva, irmãos. Assim como circuncisão e Páscoa não salvavam no Velho Testamento, da mesma maneira batismo e ceia também não salva. Ninguém é salvo por ser membro de uma igreja. E para compreender isso, hoje andaremos um pouco na doutrina principal das igrejas oriundas da Reforma. Pense bem, por que nossa igreja é tão diferente das outras? Porque a igreja presbiteriana, de maneira geral, é claro, uma ou outra estão começando a se parecer com igrejas pentecostais, mas de maneira geral, a igreja presbiteriana é completamente diferente das outras igrejas evangélicas, pelo menos as outras que conhecemos na nossa região. A liturgia é diferente, o culto é diferente, a pregação é diferente. E a forma que entendemos a Bíblia também é diferente. Por quê? O que torna a nossa igreja tão diferente das outras? Porque nós podemos dizer que somos uma igreja oriunda da Reforma, reformada, e a Assembleia de Deus e a Batista, por exemplo, não podem dizer isso. Podem dizer, mas não é verdade. Embora eles nem se arrisquem a dizer, porque eles sabem o que significa se dizer uma igreja oriunda da Reforma. Por quê?
É triste, irmãos, porque embora a nossa igreja seja bem diferente, parece que nós queremos nos parecer com os outros. Com o passar dos anos, nós queremos nos parecer com os outros. Nós queremos nos parecer com a Assembleia de Deus, queremos nos parecer com a Igreja Batista, queremos nos parecer com as outras igrejas e nos esquecemos que nós carregamos uma marca que nos distingue de todas as outras. Nós somos uma igreja reformada. Ou seja, uma igreja que tem uma herança da reforma protestante. Nós não somos só protestantes, nós somos uma igreja reformada. Nós temos uma herança da reforma. E o ponto central da nossa igreja, alguns pensam que é a doutrina da predestinação. Não é, irmãos. O ponto central da nossa igreja é a doutrina do pacto. É a doutrina pactual. É em torno dessa doutrina que se distingue a nossa igreja e que ela se separa de todas as outras. Veja bem, o que há em comum entre Assembleia de Deus e Batista? Logo de cara você descobre. Só batizam os e nós. Eles só batizam os. Tem pouca gente, irmãos, mas eu acredito que dá para falar mais alto. Eles só batizam quem? Os adultos. É por isso que se parecem tanto. E nós? Nós batizamos crianças. Nós batizamos crianças. Daí você já deveria notar que a nossa igreja não é igual. E graças a Deus, porque não é igual. Queridos, nós estamos estudando o Apocalipse nas quintas, e quando chegar lá na frente, você vai descobrir como esse povo entende a Bíblia, e você vai ver como é impossível se entender do jeito que eles entendem. Uma ou outra doutrina separada, quando eles dizem para você, você diz que é bonitinho, mas eu vou lhe mostrar o emaranhado quando se junta tudo. E aí você vai ver como é impossível. Só o Velho Testamento eles dividem em 6 seções, para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Então hoje nós veremos que sinais não salvam, e para isso veremos um pouco de teologia pactual. Vamos lá. Olha o verso 25, veja aí o que Paulo diz. Alguém pode ler? Olha só como Paulo começa. A circuncisão tem valor se praticares a lei. A circuncisão tem valor se o quê? Se praticares a lei. Se és porventura transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E a pergunta que fazemos é essa aqui, ó. Paulo ataca a circuncisão. A partir do outro domingo, as crianças podem trazer cadernos e anotar as perguntinhas, já que é sala única, viu? Para não ficar tudo com a cabecinha baixa, desanimada. Vejam bem, Paulo ataca a circuncisão, irmãos? Sim ou não? Olhe para a sua Bíblia e responda. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és porventura transgressor, a tua incircuncisão já se tornou incircuncisão. Ítalo disse que não, mas não quis explicar. Então ele ataca o quê? Você concorda com o presbítero Orlando, que disse que ele ataca os transgressores. Paulo ataca o quê, irmãos? Os transgressores ou a circuncisão? Ou mais outra coisa? Na verdade, nem os transgressores, nem a circuncisão. Aí. Paulo ataca a má interpretação da circuncisão. Paulo ataca a falsa compreensão deles sobre a circuncisão. O que Paulo está ensinando é que, diferentemente do que eles pensam, a circuncisão em si apenas não é uma garantia, não é um valor absoluto. Paulo ataca a interpretação sobre a circuncisão. E aí nós nos lembramos de Jesus no Sermão do Monte.
Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Jesus não ataca o mandamento em si, mas a má compreensão sobre o mandamento. A má compreensão sobre o texto bíblico. E o interessante é que hoje, quando nós atacamos as más compreensões sobre os textos bíblicos, as pessoas se incomodam. Porque cada um quer crer do seu jeito. Cada um quer entender como gosta. E diferentemente do que se imagina, a verdade não está com a maioria. Paulo ataca não o rito da circuncisão, porque é uma ordenança de Deus, era uma ordenança de Deus, era um sinal e selo do pacto no Velho Testamento, mas Paulo ataca a maneira que os judeus interpretavam esse sinal e selo. Qual é o significado que ele tem? Qual é o seu alcance? Para que ele serve? Paulo ataca isso. Paulo ataca essa compreensão dos judeus de qual o significado, para que ele serve, qual é o seu valor. Paulo diz, olha, sem a obediência ele não serve, diferente do que vocês pensam. Por quê, irmãos? Como os judeus interpretavam a circuncisão? Se Paulo ataca a interpretação judaica da circuncisão, como eles a entendem? Queridos, eles entendiam a circuncisão como sendo uma garantia de salvação. Eles entendiam semelhante ao que os católicos entendem pelo batismo. Para o católico romano, se você não for batizado, você não é salvo, não se salva. Para o católico romano, o batismo é sinônimo de regeneração. Foi batizado, vai ser salvo. Se não for batizado, é pagão. Se for batizado, você pode até passar no purgatório, mas você se salva. Era mais ou menos esta a compreensão que os judeus tinham da circuncisão. Se for circuncidado, não importa o que aconteça, você vai ser salvo. Se não for circuncidado, não importa o que você faça ou no pecado que você viva. Se você for circuncidado, é salvo. Se não for, é condenado. Inclusive, olha só que interessante o que diz John Stott. Os judeus tinham uma confiança quase supersticiosa no poder da sua circuncisão. Olha só alguns epígramos, algumas frases que eles colocavam nos túmulos dos judeus. Olha só, duas delas eu pus aí. O homem circuncidado não vai para o inferno. O povo não coloca frase em túmulo, não é? Olha aí que os judeus punham. Primeiro, o homem circuncidado não vai para o inferno. A segunda, a circuncisão livrará Israel do inferno. Entenderam como é que eles creem? Isso são frases típicas dos judeus nos seus túmulos. O homem circuncidado não vai para o inferno. A circuncisão livrará Israel do inferno. Ou seja, é o mesmo sentido que os católicos têm com respeito ao batismo. Paulo diz, calma aí, não é assim não. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Se praticares a lei. Ou seja, Paulo não critica a circuncisão, mas essa falsa interpretação da circuncisão. Veja bem, nós batizamos crianças, o rito externo é semelhante aos católicos, ou não é? A gente pega a criancinha, põe água na cabeça e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Qual é o problema do batismo católico? Por que nós não consideramos o batismo deles como cristãos? Vem um católico, a gente batiza de novo. Por quê? Por causa disso. A compreensão deles é equivocada. O problema não era a circuncisão. Era a compreensão que os judeus tinham da circuncisão. Esse era o problema. O problema não era o rito externo, mas o que ele representava e o que ele significava na concepção dos judeus. Como Paulo combate esta segurança dos judeus? Como é que Paulo as combate? Porque a circuncisão tem valor se praticares, ou seja, Paulo dá a sua própria frase de efeito. A circuncisão tem valor se você praticar. Ou seja, Paulo mostra que aquela circuncisão, ela exige uma obrigação. Ela exige um compromisso. Ela é sinal de um compromisso. Portanto, ela obriga o circuncidado a obedecer à lei. É quando, se você sendo circuncidado, você está se comprometendo a obedecer toda a lei. É isso que a circuncisão faz. Ela é um compromisso, uma obrigação, um sinal e um selo de um pacto, ou seja, de um acordo entre duas partes.
O batismo, em certo sentido, também é um compromisso. Quando um adulto se batiza, ele entra na aliança, faz parte da aliança com Deus, mas ele se compromete a andar nos caminhos do Senhor. Quando você batiza uma criança, a criança não se compromete, mas os pais se comprometem a criar essa criança nos caminhos do Senhor. Então Paulo diz, olha, a circuncisão não tem um poder mágico, pelo contrário. Ela faz com que você entre em aliança com Deus e torna você obrigado a cumprir a lei. É uma obrigação. A circuncisão não substitui a obediência, é isso que Paulo está querendo dizer, assim como o batismo não substitui a fé. Assim como o que você mais precisa é de fé, ao invés do batismo, o que você mais precisava para agradar a Deus era a obediência, e não a circuncisão. Então a circuncisão era um sinal externo que você estava comprometido a obedecer a Deus. Enquanto que o batismo também é um sinal externo, que você se mantém fiel ao Senhor e crê na salvação oferecida em Cristo Jesus. Não era um substituto para a obediência, diz John Stott, constituía um compromisso com a obediência. Então note que a compreensão dos judeus para a compreensão de Paulo era bem diferente. Os judeus diziam, foi circuncidado, vai ser salvo. Paulo diz, não. Foi circuncidado significa que você está em um relacionamento com Deus e você se compromete a obedecer a Deus. Se você obedecer, aí tem valor. Se não, serve de nada. Então note qual é a diferença aí, qual é a questão. Por que a circuncisão era tão importante para os judeus, irmãos? Quem quer tentar responder essa? Como é que a gente chama no domingo de manhã, quando a gente se reúne aqui? Como é o nome? O que é que você faz numa escola? Estuda, o professor pergunta, você responde. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas uma escola funciona desse jeito. Quem quer tentar responder essa, irmãos? Por que a circuncisão era tão importante para os judeus? Diácono Pedro. Ele é mais alto, aí você olha, a cabeça que sobra das dos outros é a dele. Aí é o primeiro nome. Por que a circuncisão era tão importante para o judeu, irmãos? Também, mas tem um outro motivo. Isso. A circuncisão é importante porque ela mostra que eles são descendentes de Abraão. Eles são aqueles que recebem as promessas. A promessa foi para Abraão e para os seus descendentes. A circuncisão era um sinal e selo do pacto firmado com Abraão. Nossa, como ficou horrível, irmãos. Pacto que era uma aliança de promessa e de graça. Ou seja, por que a circuncisão era tão importante? Porque era um sinal e um selo da aliança com Abraão. Quando se fala em sinal e selo, se fala basicamente em duas coisas. A circuncisão significava pertencimento, ou seja, eles faziam parte dos filhos da promessa, os herdeiros da promessa. Pertencer à aliança também exige obediência às cláusulas dessa aliança. Só para esclarecer, quando falamos em sinal, falamos em uma realidade maior para a qual o sinal aponta. Por exemplo, você chega no semáforo, o sinal está vermelho. Não tem um não pare lá. Mas aquele sinal vermelho significa que você tem que parar. Se o sinal estiver verde, significa que você pode andar. Então, como sinal, a circuncisão apontava para verdades maiores. Simbolizava a aliança eterna entre Deus e o seu povo. E como selo, serve de garantia. É uma garantia de que Deus cumpre as suas promessas. É um penhor antecipado, digamos assim.
Leia o verso 25 e veja aí esse diagrama. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Veja bem, a circuncisão menos a obediência, ou seja, sendo transgressor, qual é o resultado? Incircuncisão. Se você pegar a circuncisão e não obedecer, o resultado é negativo. É incircuncisão. Agora olha o verso 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela considerada como circuncisão? Notem, circuncisão mais desobediência, o resultado é negativo, incircuncisão. Agora, circuncisão, tá horrível, não dá não? É bom que domingo que vem as pessoas sentam mais perto. Incircuncisão mais obediência, qual é o resultado? Circuncisão. O resultado é positivo. Então, qual é o fator determinante aí? O que é que muda o final? Qual é o fator determinante? O fator determinante é o do meio, ó. Não é a circuncisão, é a obediência. É isso que Paulo está querendo mostrar para eles. O fator predominante não é o sinal externo. Esse é o grande fator. O fator predominante é a realidade espiritual, ou seja, é a circuncisão. Assim como o batismo, a circuncisão é um sinal, ou era um sinal, de compromisso. É um sinal de compromisso. Um homem que desobedece à lei, ele, diante de Deus, é um incircunciso. Era um incircunciso. Um homem que, disposto a obedecer à lei, era, diante de Deus, um homem circuncidado. Então, a questão não é o rito externo, mas a realidade espiritual que ele representa. A circuncisão deveria representar obediência e não desobediência. Fator determinante, como já disse, é a obediência. Esse era o fator determinante. É isso que Paulo está dizendo para eles. Não adianta nada ter o rito externo sem ter obediência. Em contrapartida, se você for obediente a Deus, diria Paulo para os judeus, não importa se você é ou não circuncidado. Alguém abra aí esses dois textos, irmãos. Na verdade, só o de Deuteronômio já está bom. Deuteronômio 10, 16 a 20. E aí você vai ver como a circuncisão, ela representava algo muito maior. Era um sinal na carne, mas que tinha um propósito muito mais elevado do que simplesmente mutilar o corpo. Deuteronômio 10, versos 16 e 20. Por que esse texto é importante? Porque quem escreveu esse texto é o mesmo que escreveu sobre a necessidade da circuncisão, é Moisés. O mesmo Moisés que escreveu em Gênesis a ordem de Deus para Abraão circuncidar a ele e a toda a sua casa. O mesmo Moisés que disse que o povo deveria sim circuncidar quando fosse entrar na terra de Canaã. Agora Moisés diz qual é o verdadeiro significado da circuncisão. Então veja só como isso é importante. Não é Paulo que traz um significado novo. Assim como Jesus não trouxe nenhum significado novo no Sermão do Monte. Não foi uma nova revelação, uma revolução. Não, o povo que não entendeu. Porque Moisés, que determinou a circuncisão, está lá dizendo o que ela representa. Qual é o seu significado? O problema é que o povo tem facilidade para distorcer. Olha aí o que Moisés diz, Deuteronômio 10, 16 e 20. Olha só, o verso 16 diz: circuncidais o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz, ou seja, não seja desobediente.
E a pergunta é, como é que o povo deveria circuncidar o seu coração? Olha o verso 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele adorarás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, circuncidar o coração é obedecer a Deus e crer nele. E confiar nele. Então note que o rito externo deveria representar o coração por dentro. Por isso que ele usa a palavra circuncidar. Quem é que circuncida o coração? Só Deus. Então o rito externo deveria representar a realidade interior de cada um. Quem disse isso? Moisés, que mandou circuncidar. O judeu entendeu? Não. Está lá dizendo na época de Paulo, olhe, a circuncisão vai livrar Israel do inferno. Vai. Circuncisão é um sinal e um selo. Sem a realidade espiritual que a circuncisão representava, não servia de nada. Era uma simples mutilação do corpo, nada mais. Então, veja só. A circuncisão era um sinal e um selo de uma mudança interior. Era sinal e selo que deveria representar a regeneração, a conversão daqueles que foram circuncidados. Heitor, tu pode passar aqui que o botãozinho aqui já era, viu? Veja só. Quando os incircuncisos se beneficiavam do pacto, ou seja, quando os incircuncisos criam no pacto, se comprometiam com o pacto e se dispunham a obedecer a palavra de Deus, como é que eles eram tratados? Como pessoas circuncidadas por Deus. Agora, quando aqueles que eram circuncidados desprezavam o pacto, zombavam da palavra de Deus, viviam no pecado, para Deus eles não eram verdadeiramente judeus. Por que isso é importante, irmãos? Porque se fala aí afora que todo Israel vai ser salvo. Se fala aí afora que Israel é o povo de Deus. Ainda hoje tem gente que faz peregrinação para Israel. Vai ver o que em Israel? Ah, ver onde Jesus foi sepultado. Você tem certeza que Jesus foi sepultado ali, queridos? Depois das cruzadas, não há quem saiba mais o local exato onde Jesus foi sepultado. Depois das cruzadas, não há quem saiba mais onde Jesus fez esse ou aquele milagre. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica corrompeu tudo ali. Corrompeu tudo. Em Roma, para você ter uma ideia, existiam 18 crânios dos 12 apóstolos. Você já pensou? 18 crânios dos 12 apóstolos. Como é que dava certo? Em locais separados, o povo ia ver, pagava para ver. Olha que bobagem. Vendiam-se cravos da cruz de Cristo. Só foi 3 pregos na cruz de Cristo. Mas os romanos vendiam prego, o povo comprava pensando que era um prego da cruz de Cristo. Você vai ver o que em Jerusalém? Ser místico? Só se for. Água do Rio Jordão, me lembro de Naamã. Por acaso o Eufrates, a água não é mais limpa que é do Jordão? João Batista batizava aqui onde? Israel não tem nenhum outro valor espiritual hoje, queridos. Judeu para Deus era aqueles que tinham coração circuncidado. E é isso que Paulo está mostrando aqui. E não a carne. Israel de Deus eram os que criam, os que confiavam em Deus de verdade. Ítalo, por favor. O batismo substitui a circuncisão, irmão? Sim ou não? Quem quer arriscar essa? Essa é fácil. Na verdade, essa é facílima. Hein? Sim, pode passar. Sim, o batismo tomou o lugar da circuncisão como rito de iniciação. E ambos significavam muitas coisas, mas dentre elas, ambos significavam a regeneração. Ou seja, a nova vida na fé. A nova vida com Cristo. Pode passar, Ítalo. A circuncisão, olha só o que diz a nossa confissão de fé comentada, o comentário da nossa confissão de fé. A circuncisão era o batismo cristão
E o batismo é a circuncisão cristã. Então vejam como eles se entrelaçam. Por quê? Porque embora o rito externo seja diferente, o significado é o mesmo. E é por isso que nós batizamos crianças. Porque embora o rito externo seja outro, qual é o rito externo? A circuncisão era cortado a pele do prepúcio do menino, da criança. E qual é o rito externo do batismo? É a água na cabeça do infante. Mas o significado era o mesmo. Significava inclusão na aliança, começava a fazer parte da aliança, e deveria representar regeneração. Um coração transformado e obediente a Deus. Vamos ler esses dois textos aí, quem puder, Gálatas 3, versos 27 a 29, e outra pessoa, Colossenses 2, 10 a 12. Agora, quem entende assim? As igrejas reformadas. É por isso que assembleiano, que batista, que igreja pentecostal não batiza criança, porque não entende isso aqui. E não se enganem, irmãos, todas as doutrinas estão interligadas. Se nós não entendemos isso aqui, quando chegar em Romanos, em Apocalipse, nós também não vamos entender, não. Se iluda, não. Cada doutrina está interligada. Alguém abra aí Gálatas 3, 27 a 29. Alguém? Olhe só como esse texto é importante, irmãos. Vejam só o que Paulo, o mesmo Paulo que nos fala em Romanos, nos diz aqui. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vocês são revestidos, são vestidos, são cobertos. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, o Senhor nos regenera. Então é por isso que o batismo é em nome de Cristo. Aí ele continua. De Sarte não pode haver judeu nem grego, ou seja, não há distinção nenhuma de prioridade para judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então em Cristo não há distinção. Então, um judeu não é melhor do que um japonês hoje diante de Deus. Ah, Israel de Deus é a igreja, irmãos. Então hoje o judeu não tem prioridade nenhuma sobre os outros povos. Não há benefício nenhum para Israel hoje. E aí ele continua, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Veja bem, dizer que o judeu hoje é tratado por Deus diferente do grego, se você ler esse versículo, seria o mesmo que dizer que o homem é tratado diferente do que a mulher, que o escravo é tratado diferente do livre, e que Deus faz distinção de pessoas, que Paulo põe tudo no mesmo grupo. Judeu e grego, ou seja, países diferentes, homem e mulher, sexo diferente, escravo e livre, status ou condição social diferente. Então, dizer que o judeu hoje tem prioridade, você deveria dizer que o rico é melhor que o pobre diante de Deus. Mas ninguém tem coragem de dizer isso, mas continua dizendo, o judeu tem prioridade. De quê? Se Paulo diz que não tem. Em Cristo todos somos um. E por que somos um? Olha só. Se sois de Cristo, também sois. Sois o quê? Tem na Bíblia ninguém, irmãos? Sois o quê? Como é que diz o verso 29? Se sois de Cristo, sois o quê? Aí não é o judeu não, descendente de Abraão? Quem é o descendente de Abraão para Deus? Nós, a igreja. Nós somos os filhos de Abraão. E Paulo diz isso em Gálatas. Nós somos os filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. Então quem é judeu hoje aos olhos de Deus? Somos nós. A Israel não.
Diante de Deus não há mais nem judeu, nem grego, assim como não há nem escravo, nem livre. Ou seja, se o judeu tem alguma vantagem diante de Deus, o rico também deveria ter diante do pobre. Nenhum tem. Porque em Cristo nós somos um único povo, e todos os que creem em Cristo são descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Então tire da sua cabeça essa ideia, Israel, Israel, Israel. Israel somos nós, irmãos. Jerusalém, Jerusalém, quem é Jerusalém? Jerusalém somos nós, a cidade santa de Deus. O outro texto é Colossenses 2, versos 10 a 12. Quem pode ler em voz alta? É esse texto mesmo. É esse mesmo, pode continuar. Veja só, nós somos circuncidados em Cristo. Em Cristo nós somos circuncidados, ou seja, Cristo foi circuncidado no nosso lugar. E à medida que Cristo foi obediente à lei de forma perfeita, circuncidado e obediente de forma perfeita, lembre-se que a circuncisão tem valor, diz Paulo, se obedecer. Jesus foi circuncidado e obedeceu. Então, os méritos da obediência de Cristo chegam até nós. E nós somos contados como circuncidados aos olhos de Deus. Nós somos contados como povo de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, não há mais essa distinção. Israel não tem privilégio nenhum, irmãos. Deus sempre só teve um povo. Disse isso esses dias. Deus só tem um povo, que é a sua igreja. Se Deus tivesse dois povos, a igreja e Israel, o casamento era uma farsa. Sabia disso? As pessoas não entendem as implicações das coisas. Se Deus tivesse dois povos, a igreja e um plano final para Israel, o casamento era uma farsa. Sabe por quê? Você lembra com que Paulo compara o casamento? Qual é o modelo do casamento? É a relação de Cristo com a igreja. Se Deus tem dois povos, significa dizer que Cristo trai a sua esposa. Você tem coragem de dizer isso? Que Cristo trai a sua esposa? Porque ele tem a igreja, mas lá no finalzinho vai buscar Israel? Você lembra que lemos aqui há alguns dias que Israel era chamada da vide luxuriante, ou seja, a videira bela de Deus. Você lembra disso em Oséias, capítulo 9? Israel é vide luxuriante, capítulo 9, verso 1, se não me engano. Aí, isso no Velho Testamento, Israel era a videira de Deus. Se você chega em João, capítulo 15, aí Jesus diz, eu sou o quê? A videira verdadeira. Israel era uma videira, então, falsa, mentirosa, afastou-se de Deus, deixou de ser videira. A videira é Cristo. Cristo só tem um povo, irmãos. E Cristo não trai a sua noiva, a sua esposa. Cristo não tem concubina e nem prostituta. Cristo não casou duas vezes. Só tem uma noiva. Só tem uma esposa, que é a sua igreja. Nele nós somos o povo de Deus. Pode passar aí, Ítalo. Um pouco de teologia pactual. Abra aí Gênesis 15. Normalmente quando se fala no pacto de Deus com Abraão, as pessoas vão para Gênesis 12, né? Ali é o chamado de Abraão.
Mas esse capítulo é bem mais profundo. Gênesis 15. Abraão já estava há algum tempo na terra, embora não saibamos o tempo exato que ele estava, depois do chamado de Deus. Não sabemos o tempo exato, porque só no capítulo 16 vai dizer quanto tempo já fazia. Já faziam 10 anos no capítulo 16. Então, o capítulo 15, do capítulo 12 para o capítulo 16, são 10 anos. Você tem uma ideia, do 12 para o 16 são 10 anos. No capítulo 15 nós não sabemos quantos anos faziam, mas é nesse espaço de tempo desses 10 anos, é no meio, porque os 10 anos é citado no capítulo 16. Então veja bem, Abraão já tinha saído da terra dos caldeus, já estava na terra de Canaã, e nesse episódio ele já tinha inclusive se afastado de Ló, tinha tido problemas com os pastores dele, os pastores de Ló, ele tinha se afastado de Ló, continuava sem filhos, sem descendente. Inclusive em capítulos anteriores, aí no capítulo 12, não, no capítulo 13, nós vemos a guerra, deixa eu ver, no capítulo 14 nós temos a guerra de 5 reis contra 4, não se engane, os 4 reis venceram os 5, viu? Dentre esses 5 está Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, as 5 cidades da planície. Dessas 5, Deus destruiu 4 depois, só sobrou Zoar. E sobrou Zoar porque Ló pediu ao anjo para ir para lá. Então, como Ló ia para lá, mesmo não tendo ido, ele pediu ao anjo para ir para lá, sobrou Zoar, mas essas 4 foram destruídas. Pois bem, como bem sabemos, Abraão estava em Sodoma, Ló estava nessa região, de Sodoma e Gomorra, foi levado para o cativeiro, Abraão foi buscá-lo, salvou ele junto com o povo de Sodoma e Gomorra, e aí veio Melquisedeque e trouxe algo para Abraão. O que foi que Melquisedeque trouxe? Oi? Não, quem deu dízimo foi Abraão. O que foi que Melquisedeque trouxe para Abraão? Pasmem, pão e vinho. Pão e vinho. Abraão comeu o pão, bebeu o vinho, adorou a Deus e lhe deu o dízimo. Já pensou? E aí chega o capítulo 15, que é esse capítulo em foco. Por que expliquei isso antes? Porque o verso 1 começa dizendo o seguinte, olhe para a sua Bíblia. Depois destes acontecimentos, depois disso que eu falei, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, pode passar, Ítalo, é sobremodo grande. Então veja, o Senhor veio consolar Abraão, por quê? Porque ele acabou de livrar Ló, mas Ló voltou ali para a região de Sodoma e Gomorra. Ló era um sobrinho / filho, era considerado por Abraão como seu próprio filho, já que o pai de Ló tinha morrido. Então, para Abraão, Ló era um ente querido, era um filho, basicamente. E ele salvou o povo de Sodoma e Gomorra e da outra região ali da escravidão, e Ló voltou para aquela mesma região. Então, certamente Abraão estava triste, com quase 10 anos naquela terra, sem ver nenhum filho, e Deus vai lá consolá-lo. Só que, irmãos, Abraão está cansado. Abraão está quase 10 anos esperando um filho, sofrendo. Abraão tem mais ou menos 85 anos. Já é rico. E por isso aí nos versos 2 e 3, Abraão diz, Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Se eu não tenho filho, se o meu herdeiro vai ser o meu escravo mais antigo, Eleazar. Ou seja, a única coisa que eu queria, o Senhor não vai me dar, que é um filho. E aí Deus diz, não, vou lhe dar um filho. Vou lhe dar uma descendência. Seu herdeiro não vai ser um escravo, não. Seu herdeiro vai ser um filho seu. E aí vem, queridos, o versículo chave desse texto, que é o verso 6. Por que ele é chave? Porque ele é bem citado no Novo Testamento para representar a justificação pela fé. Paulo cita em Gálatas e em Romanos esse versículo de número 6 aí. Olha aí o que é que diz o verso 6. Quem pode ler? Gênesis 15, 6.
Esse verso é citado em Romanos e em Gálatas para representar a justificação pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, onde Abraão foi justificado? Quando creu. Abraão não foi justificado quando foi circuncidado, porque a circuncisão foi só depois. Ele foi justificado quando creu. É por isso que ele é o pai da fé. Ele creu e foi justificado. Ou seja, a justificação é pela fé. E não pela circuncisão. A circuncisão é só no capítulo seguinte, 17. Mas, queridos, Abraão é de carne e osso. E depois de crer e ser justificado, Abraão vacilou na fé e pediu uma prova a Deus. Como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer, Senhor? Veja só como Abraão é de carne e osso como nós. Abraão creu em Deus, foi justificado e depois está questionando. Está em dúvida de novo. E ele pergunta, como é que eu posso ter certeza disso? Por causa da dúvida de Abraão, Deus se comprometeu com Abraão, fez uma aliança com Abraão. Olha o verso 9 e 10 aí para você ver. Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. E aí, como você já leu esse texto N vezes, ficou lá o dia todo, os pássaros de rapina vindo, os gaviões, as águias querendo comer, e ele tangendo, até que escureceu. E aí, olha o que aconteceu no verso 17 e 18. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passava entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates. Aí está a aliança. A aliança entre Deus e Abraão. Como é que era realizado alianças no Oriente Próximo naquela época? Se fazia isso, se matava os animais, colocavam as metades de um lado e a outra metade do outro, e as duas partes, ou seja, as duas pessoas que iam fazer a aliança, passavam no meio daquelas partes e diziam qual era o compromisso, como Deus disse aí qual é o compromisso no verso 18. O que significa? O significado é pesado, viu, irmãos? Está uma banda de um lado, uma banda do outro, você passa no meio e diz qual é o compromisso, como o Senhor disse aqui no verso 18. Fez uma aliança dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. Sabe o que significa? Significa dizer que se eu não cumprir a minha palavra, que eu seja cortado no meio, como essas partes. Se eu não cumprir a minha palavra, que eu seja cerrado no meio, morra, abram de um lado para o outro. Quem passou no meio do fogo? Aliás, no meio dos animais? Quem? Quem passou no meio dos animais, irmãos? Quem passou no meio dos animais? Quem? Veja só, como era a aliança no Oriente Próximo. Matava os animais, botava uma banda de um lado e uma banda do outro. As partes que fossem fazer o acordo, passava no meio e dizia qual era o seu compromisso naquele acordo. O significado é, se eu não cumprir a minha parte, eu seja aberto no meio, seja morto, cerrado no meio, uma banda para cada lado. Quem passou no meio do fogo? Aliás, no meio dos animais? Só Deus. É por isso que a aliança aí é da graça. Saia dessa, no Velho Testamento era o tempo da lei. Que lei? Se Abraão foi justificado quando creu, como diz o verso 6. A lei não tinha sido nem dada. A lei, como vai dizer Paulo em Gálatas, veio 400 anos depois disso. Como é que lei? A época de lei, que lei? Aqui, Abraão sendo justificado pela fé. Era a aliança das obras essa? Por que Abraão não passou no meio, se é aliança de obras? Que aliança é essa, irmãos? A aliança da graça. Só Deus passou no meio.
Deus está dizendo, olha, se eu não cumprir a minha parte, Deus disse que ia dar um descendente, Abraão creu e foi justificado por sua fé. Depois Abraão vacilou e perguntou, Senhor, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? O Senhor mandou ele preparar uma aliança, só que Deus passou sozinho, como se o Senhor dissesse, olha, se eu não cumprir minha promessa, que eu, já pensou, diria Deus, seja aberto no meio. Se eu não cumprir minha parte, pode me encerrar no meio. Passe aí, Ítalo, por favor. Isso diz, o versículo contém uma teofania. O fogo representa Deus e Deus se move entre as peças que foram cortadas. Qual é o significado? Deus está dizendo a Abraão, se eu não cumprir esta promessa, que eu seja cortado no meio. E isso está lá em Hebreus capítulo 6. É a aliança da graça, irmãos, aí é salvação pela fé. Ninguém nunca foi salvo pelas obras, não. Não existe essa história de tempo da lei e tempo da graça. Veja aí a aliança da graça antes da lei ser dada. Como foi que Abraão foi justificado? Porque obedeceu? Não, porque creu. A circuncisão vem no capítulo seguinte, no 17, como sinal e selo dessa promessa. Como sinal e selo do pacto. É por isso que o Senhor diz, a aliança estará perpetuamente convosco, ele diz no verso 17. Aliás, no capítulo 17. Alguém abra aí Hebreus capítulo 6, irmãos. Volta lá, Ítalo, só um pouquinho. Hebreus 6, verso 13 a 19. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Alguém achou? Eu lerei e vocês acompanham. Hebreus 6, do 13 a 19. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa lá de Gênesis 15, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus ia jurar por quem? O juramento é sempre por alguém superior. É por isso que Jesus não impede o juramento. Jesus diz, não jure pela terra, não jure pelos céus, por ser o trono de Deus, nem jure pelos seus cabelos. Ou seja, o único por quem se pode jurar é por Deus. É por isso que Deuteronômio diz, pelo nome de Deus jurarás. Só que Deus não tem por quem jurar. Deus vai jurar por quem? Quem é maior que ele? Não tem por quem jurar. Então ele jura em nome dele. Se eu não fizer, que eu morra. Olha só o que ele diz aqui. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que está lá em Gênesis 15, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo que certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, todo alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos, veja só, por âncora da fé, segura e firme, que penetra além do véu. Qual é a âncora da fé? A promessa de Deus é a âncora da fé. Duas coisas imutáveis, quais? O próprio Deus e o seu juramento. Deus não tinha por quem jurar, então jurou por ele mesmo. Qual é a âncora da fé? É essa promessa de Deus, a promessa da graça. Essa é uma âncora da fé. Então notem que ali em Gênesis 15, como aquele capítulo é importante, nós vemos Abraão sendo justificado pela fé e vemos Deus mostrando para Abraão a aliança da graça. Deus é que se compromete com a salvação do seu povo. Deus é que se compromete em cumprir a sua promessa. Não depende de nós. É promessa de Deus. Abraão não passou no meio, não. Então, o tempo da lei, qual lei? Se a lei não tinha nem saído ainda, não tinha nem sido dada.
Salvação pelas obras, que obra que Abraão fez? Pode continuar, então. Qual foi a parte de Abraão nesta aliança, irmãos? Além de espantar os animais. Qual foi a parte de Abraão na aliança? Qual foi a parte de Abraão, irmãos? Qual foi a parte de Abraão, irmãos? Ítalo, por favor. Confiar. Crer. E a circuncisão é o selo dessa promessa. Ou seja, confiar que Deus vai cumprir e se comprometer com Ele. Então, fé. É isso que o Senhor exigiu de Abraão, fé. Nesta aliança, Deus exigiu de Abraão foi a circuncisão, ou seja, a aliança foi feita a Abraão e os seus descendentes, fé. A circuncisão é Abraão dizendo, olha, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que vai ser assim. O Senhor prometeu e aqui está o selo dessa promessa. Aqui está o sinal dessa promessa. É isso que é a circuncisão. Era sinal e selo no Velho Testamento. Por que batizamos crianças? Você batizou seu filho aqui. Digamos que você precise morar em uma cidade que só tem a Assembleia de Deus. Aí você vai para a Assembleia de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser ser membro lá, vão batizar você e seus filhos, tudo de novo. Você sabia disso? Vão batizar você e seus filhos de novo. No máximo, engolem você batizado, mas seu filho pequeno vão batizar de novo. E vão batizar na Assembleia, e vão batizar na Batista, e vão batizar nas outras, tudinho. E aí dizem que nós, presbiterianos, é que não toleramos os outros. Por que batizamos crianças, irmãos? Por que nós batizamos e os pentecostais não batizam? E você acha que é a mesma coisa. Que é tudo igual. Você vai para a Assembleia, está lá o pai, a mãe, o cara tem 5 filhos. Nenhum é batizado, se for pequeno. Vem para cá, água na cabeça. Água na cabeça. Aí você pensa que é a mesma coisa. Que é tudo igual. Participe de um culto lá e participe de um aqui, você me disse, é tudo igual. Mas o primeiro passo para não ser igual está aí, na doutrina do pacto. Por que nós batizamos crianças? Veja só, se você ler Gênesis 17, que nós não vamos ler, você vai ver Deus mandando Abraão circuncidar ele, circuncidar todos os homens, circuncidar seus escravos, circuncidar o estrangeiro que mora no meio deles, e circuncidar as crianças, os meninos, com 8 dias de nascido. Por que nós batizamos crianças? Você sabe o que é que tem aí em Atos 2, 37 a 39? Alguém abra aí. Ouvindo eles estas coisas, o povo, quando ouviu a pregação de Pedro, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha só, essa é a pergunta maravilhosa. Que faremos, irmãos? Eles ouviram a pregação de Pedro e se perguntaram, que faremos? O que foi que Pedro respondeu? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, aqui é para o que é para fazer. Agora veja o motivo. O que vamos fazer, irmãos? Pedro disse, arrependam e sejam batizados. Aí vocês vão receber o Espírito Santo. Por quê? Pois para vós outros é a promessa. Para quem mais? E para quem mais? Para o judeu apenas? Todos que o Senhor chamar. Todos que o Senhor chamar.
Então é para vocês e para vossos filhos. Você acha que a promessa é só para você? Promessa é só para o pai e para a mãe? O filho não está batizado, ele não tem promessa nenhuma. Tem gente que diz, eu vou apresentar a Deus meu filho. Você sabe o que é apresentar para Deus, irmãos? É batizar. Isso é apresentar. Ou seja, colocá-lo em aliança com Deus. É colocá-lo em um pacto com Deus. Isto é apresentar. E é isso que faz as igrejas oriundas da reforma. As igrejas reformadas todas batizam crianças. Essa é a grande distinção entre igreja reformada e as igrejas que não são reformadas. As igrejas que não são reformadas, elas têm uma base anabatista, ou seja, elas só batizam adultos, não batizam crianças. Pode passar aí. Ao longo de todo o Antigo Testamento, diz, a circuncisão foi aplicada aos adultos e às crianças. Essa é a razão básica, porque o sinal da nova aliança, o batismo, também é aplicado aos filhos da aliança. Quando Deus dá suas promessas pactuais, Ele as dá àqueles que as recebem e a seus filhos. Então a promessa é para as famílias. Deus sempre trata com família. É Abraão e a sua descendência, é Jacó e as 12 tribos de Israel, e é para nós e para nossos filhos. Perguntas? Passei, Ítalo, para ver o que é que tem, para ver se nós vamos enterrar. Eita, Ítalo, volta, Ítalo. Só para a gente encerrar, irmãos, como a teologia pactual interpreta o Velho Testamento? Para a gente encerrar hoje, como é? Por exemplo, a principal doutrina da igreja presbiteriana é a teologia pactual. Nunca se esqueça disso. O principal lá é a predestinação. Não, predestinação é só uma pontinha. O principal é isso aí, a doutrina pactual. E como nós entendemos o Velho Testamento? Deixa eu dizer para vocês que só os reformados entendem o Velho Testamento assim, como eu vou lhe dizer. Só as igrejas oriundas da reforma entendem assim. Mas ninguém. Os católicos não entendem assim, assembleianos não entendem assim, batista não entende assim, a não ser aqueles que se dizem batistas reformados. Mas nenhuma igreja que não seja de origem reformada não entende como nós entendemos. É por isso que é tão diferente. E como nós entendemos o Velho Testamento? Agora sim, Ítalo. Primeiro, interpretamos o Velho Testamento através do Novo. Não foi isso que Jesus Cristo fez no Sermão do Monte? Ou foi o que Jesus fez no Sermão do Monte? Ele mudou o Velho Testamento? Ele mudou a lei? Não. Ele interpretou à luz de si próprio. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ou seja, entendam assim. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ou seja, como foi que Jesus interpretou o Velho Testamento? Por ele. Como é que nós devemos entender o Velho Testamento? À luz de Jesus Cristo. Irmãos, quem entende o Velho Testamento literalmente é o judeu. Você sabia que o judeu tem o livro de Isaías, de Jeremias, de Lamentações, de Ezequiel, de Daniel? Você sabia que o judeu tem o Pentateuco todinho? Você sabia que o judeu tem todo o Velho Testamento? Quem entende o Velho Testamento, não por meio de Jesus Cristo e do Novo, é o judeu. Por exemplo, quem é o filho de Deus para o judeu? É Israel. Do Egito chamei meu filho. Vamos ver isso hoje à noite. Oséias 10:1. Quem é o filho de Deus para nós? Jesus Cristo. Mateus diz, para se cumprir a escritura, do Egito chamei meu filho. Quem é o servo sofredor para o judeu? Israel. Quem é o servo sofredor para nós? Jesus Cristo. Quem é o rei messiânico para o judeu? Davi. Quem é o rei messiânico para nós? Jesus Cristo. Então quem entende o Velho Testamento por ele próprio é o judeu, nós não. Nós só vamos ler 2 textos, eu peço que alguém abra só esse último aí de João 5, 46 e 47. O de Lucas é aquele no caminho de Emaús, que Jesus diz, ó nércios e tardios para ouvir. E aí diz que a Escritura falou dele. Aí começando por Moisés e pelos profetas, diz tudo o que se falou a respeito dele. Ou seja, Jesus diz em Lucas que o Velho Testamento fala
dele. Ele é o centro do Velho Testamento. Na verdade, Jesus é o centro da Bíblia. João 5, 46 e 47. Olha só o que Jesus diz. Se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim. Por quê? Porque ele escreveu de mim. Agora, se vocês não creem nas palavras dele, também não vão crer na minha. Então, note, Jesus diz, Moisés falou dele. Leia o Pentateuco, para você ver como é difícil achar Jesus Cristo. Mas Jesus diz que ali tudo fala dele. Tudo aponta para ele. Outro texto bastante conhecido. Salmo 2, olha só pus como exemplo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. Muito bem. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos pegam esse versículo e diz que se cumpriu, sabe quando? Quando Herodes, Pilatos e os judeus e todo o povo de Israel se juntaram para condenar Jesus Cristo. Herodes fez chacota, Pilatos jogou a responsabilidade no povo, o povo pediu Barrabás e condenaram Jesus Cristo. Está aí onde se cumpre o Salmo 2, o início do Salmo 2, quando traíram, negaram e condenaram Jesus Cristo. Salmo 68, verso 18. Sabe o que é que diz? Quando subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, concedeu dons aos homens. Paulo diz em Efésios que quem fez isso foi Jesus Cristo. Embora no Salmo 68 fale da salvação de Israel no Velho Testamento. Pode passar, Ítalo. Então a primeira coisa, entendemos o Velho Testamento pelo Novo. Entendemos o Velho Testamento por Cristo. Segunda grande verdade sobre a teologia pactual. E nós vamos encerrar com essa. Entendemos a revelação de maneira progressiva. Progressiva. Vou dar só esse exemplo. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, o que é dito do Salvador? A primeira vez que fala do Salvador, só é dito que ele é descendente da mulher. E que vai pisar a cabeça da serpente. Pode ser qualquer um. Ou seja, a gente sabe pouco. Sabe que ele é descendente da mulher e vai pisar a cabeça da serpente. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que ele é um filho de Abraão. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que ele será um profeta. Moisés diz que virá outro profeta semelhante a ele o povo vai ouvir, e Hebreus aplica isso a Jesus Cristo. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que ele vai ser um rei, descendente de Davi. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que ele é um sacerdote, mas não da ordem comum sacerdotal. Ele é um rei e sacerdote, conforme diz o Salmo 110. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que, embora seja rei e sacerdote, ele vai sofrer, vai ser um servo sofredor, humilde. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que é dito até quem será o seu precursor. No último livro do Velho Testamento, a palavra de Deus diz que Elias seria enviado para preparar o caminho antes que viesse o dia do Senhor. Antes da vinda de Cristo. Então, até isso você sabe. Inclusive, se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir até onde Jesus ia nascer. E até onde ele ia viver. Ele ia nascer em Belém, ia viver na região da Galileia. Então, note só como a revelação é progressiva. Ela vai acumulando conhecimento e cada vez vai mostrando mais luz, vai deixando mais claro, vai mostrando de fato de quem a Bíblia fala. É assim que nós entendemos a Bíblia. Nós não entendemos a Bíblia como uma coxa de retalho, onde cada pedaço fala uma coisa que com o outro não tem nada a ver, não. Nós não entendemos que Deus teve N dispensações, como entendem os pentecostais, não. Teve o período das obras, sabe aonde? Em Gênesis, antes de Adão pecar. Quando Adão ali pecou, ele quebrou o pacto de obras. Acabou a chance de ser salvo no pacto de obras. Até onde foi o pacto de obras? Até a queda de Adão. Daí para frente, tudo é graça. É manifestação da graça de Deus. Perguntas, irmãos?
A regra infalível de interpretação da Escritura é o quê? Qual é a regra para interpretar a Bíblia? Isso é a nossa confissão de fé, que todos nós juramos fidelidade. Qual é a regra para interpretar a Bíblia? A Bíblia. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Quando houver questão sobre verdadeiro e pleno sentido, qualquer texto da Escritura, sentido, agora notem, que não é múltiplo, mas quantos sentidos tem um texto bíblico? Um. Quem diz isso? A nossa confissão de fé, que no dia da sua profissão de fé, você jurou fidelidade, eu também. Na verdade, eu jurei 2 vezes. Na verdade, eu jurei 3 vezes. 4 vezes. Jurei na minha profissão de fé, jurei quando fui diácono, jurei na minha licenciatura, jurei na minha ordenação. 4 vezes. Os irmãos juraram uma, no dia da sua profissão de fé. Então, notem como é interessante. Quantos textos tem, quantos sentidos tem um texto bíblico? Irmãos. Ou nós estamos certos quanto ao pacto de Deus, ou a Assembleia de Deus está certa. É simples assim. Ou a gente está certo em batizar a criança, esse é o sentido bíblico, lá do pacto de Gênesis 15, ou eles estão certos e é um pacto feito com Abraão e com Israel e nós estamos errados. Viu como é simples? Agora, sabe por que hoje as pessoas pensam tão parecido? Porque com o advento da internet é muito fácil você ouvir N pregações, N estudos e tem livro de todo mundo. Então todo mundo aí tem N doutores para um lado e para o outro. Como as pessoas não filtram e não avaliam quem vão ouvir, ouvem um bando de heresia. Esse é o problema. Nós não filtramos quem vamos ouvir, quem vamos ler. E o resultado é que às vezes estamos lendo e ouvindo estudiosos, doutores arminianos, pentecostais. Só que como aquela doutrina específica não trata do livre-arbítrio, a gente pensa que ele está certo. Mas todo o texto da Bíblia só tem um sentido. Tem múltiplas aplicações, mas um único sentido. Um único sentido. Ou seja, ou Gênesis 15 é como nós interpretamos hoje, ou é como a Assembleia de Deus interpreta. As duas interpretações não podem estar certas. Ou ali a justificação é pela graça e a aliança é o pacto da graça com Deus, ou é o pacto feito com Abraão e Israel, como creem os pentecostais. Não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. A Bíblia só tem um sentido. Está vendo como isso é importante? Sabe quem entende assim? Só a igreja reformada. A igreja católica tem sua própria linha de interpretação, os arminianos têm a delas, e nós temos a nossa. Viu como isso é importante? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de entendermos que a Bíblia tem um único sentido, e tentarmos entendê-la como o todo. O problema do arminianismo é que, individualmente, uma doutrina ou outra, quando você ouve, pode até fazer sentido sozinha. Mas se você for ligar nas outras, você vai ver como não se entende nada. Nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus derrame sua graça sobre as nossas vidas, nos ajude a crer na sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Semana que vem nós continuamos, falta ainda os versos 27, 28 e 29.